O custeio por absorção ele é orientado pelas normas contábeis, né? No caso aqui do Brasil, nós temos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, especificamente o CPC 16, que trata da avaliação de estoques, ele traz algumas determinações que vão orientar esse processo de apuração de custo da produção. Então, o item 10 do CPC 16 traz o seguinte: o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação. Então, notem que, além do custo de aquisição, os custos de transformação também devem fazer parte do valor dos estoques das empresas. O item 12 explica o que vem a ser esse custo de transformação. Então, os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas, incluem alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Notem que, de acordo com o CPC 16, devem ser incluídos os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, mas apenas os custos de produção. O item 16 traz exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. O valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção não devem fazer parte do custo final do produto. Eles são tratados como despesas. Os gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma fase e outra de produção. Então, o gasto com armazenamento só vai fazer parte do custo final do produto se esse armazenamento fizer parte do processo de produção. As despesas administrativas também não fazem parte do custo final do produto. E as despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega de bens e serviços aos clientes. Então, tudo que a empresa gastar após a conclusão da produção, esses gastos adicionais, sejam eles para entrega ou para gerenciamento desses estoques, todos esses gastos, eles são tratados como despesas. Eles não são incluídos no custo final do produto. Vamos ver agora um exemplo de custeio por absorção e a aplicação em um sistema de produção contínua ou produção por processo. Então, vamos considerar uma empresa que produz dois produtos. Ela produz o produto A e o produto B. Ao final do primeiro mês, a contabilidade apresentou as seguintes informações. Então, os gastos registrados, pela contabilidade foram matéria-prima consumida, mão de obra direta da produção, energia elétrica da fábrica, depreciação da fábrica e gastos comerciais e administrativos. Então, foram todos esses os gastos do primeiro mês de atividade dessa empresa. Nesse mês, a empresa produziu 150 unidades do produto A e vendeu 100 unidades desses produtos a R$ 50. Ela produziu 200 unidades do produto B, vendeu 120 unidades dessas 200 que foram produzidas a um preço de venda de R$ 40 a unidade. Bom, qual que é o custo unitário dos produtos A e B? Considerando esse custo unitário de A e de B, qual que foi o lucro apurado pela empresa nesse mês? Inicialmente, para apurar o custo unitário dos produtos, de acordo com o custeio por absorção, nós temos que identificar, do total dos gastos da empresa, quais são aqueles gastos que representam custo de produção e quais que representam despesa, ou seja, quais os gastos que têm a ver com o processo de produção, portanto, esses gastos serão tratados como um custo, e os demais gastos que não têm a ver com o processo de produção, eles são tratados como despesas. Então, o primeiro item, matéria-prima consumida. Então, aqui eu tenho a matéria-prima que foi utilizada na produção de A e de B. Portanto, esse gasto vai representar um custo de produção, porque está relacionado com o processo produtivo. A mão de obra direta da produção, aqui se refere ao salário mais os encargos dos funcionários que trabalham diretamente na produção. Então, também vai ser um custo de produção. A energia elétrica da fábrica é a energia que foi consumida na fábrica, portanto, no processo produtivo. Também vai ser um custo de produção. A depreciação da fábrica diz respeito à depreciação dos maquinários, dos equipamentos utilizados também no processo produtivo. Então, vai ser um custo de produção.
Gastos comerciais e administrativos, aqui eu tenho despesas de vendas ou despesas administrativas. São gastos que, apesar de necessários para a empresa, não são gastos relacionados ao processo produtivo, então são tratados como despesas. O segundo passo, nós temos que fazer a apropriação dos custos diretos. Então, nesse caso aqui, a matéria-prima e a mão de obra direta são os custos diretos, porque eu consigo identificar, por meio de medidas objetivas, qual que é o consumo exato desses insumos para a produção de cada produto. Então, por exemplo, a matéria-prima, eu consigo identificar de forma clara, de forma objetiva, quantos quilos ou quantos litros de matéria-prima que eu gasto para fazer uma unidade de A ou uma unidade de B. O mesmo acontece com a mão de obra direta. Eu consigo identificar quanto tempo de mão de obra que eu gasto para a produção de uma unidade de A ou de uma unidade de B. Então, os custos diretos, como eu já tenho essa medida objetiva, nesse caso aqui, eu já tenho esses custos apropriados aos dois produtos. Então, a empresa consumiu 1.530 de matéria-prima para a produção de A e R$ 2.400 de mão de obra direta para a produção de A. R$ 2.000 de matéria-prima para a produção de B e R$ 2.120 de mão de obra direta para a produção de B. O terceiro passo consiste na apropriação dos custos indiretos de produção. Então, os custos indiretos são aqueles custos que eu não tenho essa medida objetiva para fazer apropriação aos produtos. Nesse caso aqui, nós temos a energia elétrica da fábrica e a depreciação da fábrica como um custo indireto. Para a apropriação desses custos indiretos, eu tenho que utilizar alguma estimativa, algum critério de rateio que indique qual que é a relação de consumo dos produtos em relação a esses gastos. Nesse caso aqui, o gestor de custos, ele nos informa que o produto A ele consome 60% do total dos custos indiretos, pois o seu processo produtivo é mais complexo. Provavelmente, pela complexidade do processo produtivo desse produto A, ele vai consumir mais tempo de horas máquina, ou ele vai ocupar um espaço maior na área produtiva da empresa, por isso ele vai receber uma parcela maior dos custos indiretos. Somando, então, R$ 1.300 dos custos com energia elétrica e R$ 900 dos custos com depreciação, nós temos um total de R$ 2.200 de custos indiretos. Então, 60% desse valor vai dar R$ 1.320, que vão ser apropriados como um custo da produção de A. O restante, os 40%, então, que deu um total de R$ 880, vão ser apropriados à produção de B. Então, pelo sistema de produção contínua ou por processo, o custo unitário ele vai ser determinado pela soma dos custos totais de produção. Então, nós vamos somar os custos diretos mais os custos indiretos e vamos dividir esse total pela quantidade produzida. O produto A ele consumiu 1.530 de matéria-prima, 2.400 de mão de obra direta, mais 1.320 de custos indiretos, que deu um total de 5.250 dividido por 150 unidades. Cada unidade sai um custo de R$ 35. O produto B, ele consumiu um total de R$ 5.000 de custos de produção, que divididos entre as 200 unidades produzidas, cada produto saiu para a empresa a um custo de R$ 25. Então, apuramos o custo unitário do produto A e do produto B. Após apurar o custo unitário de produção, qual que é o lucro da empresa? Então, lembrando que essa empresa ela produziu 150 unidades de A, vendeu 100, produziu 200 unidades de B, vendeu 120. Para apurar o lucro da empresa, nós vamos utilizar a estrutura da DRE. Então, inicialmente, como nós vamos calcular a receita de vendas? Como a empresa vendeu 100 unidades de A a R$ 50, ela alcançou uma receita no valor de R$ 5.000 com a venda de A. Cada uma dessas 100 unidades que foi vendida custou para a empresa R$ 35. Então, o CPV do produto A totalizou R$ 3.500, dando um lucro bruto de R$ 1.500. O produto B, a empresa vendeu 120 unidades a R$ 40, totalizando R$ 4.800 de receita. Cada uma dessas 120 unidades custou para a empresa R$ 25, o que totalizou um CPV do produto B de R$ 3.000,
dando um lucro bruto de R$ 1.800 com a venda do produto B. Somando aqui a receita dos dois produtos, ela alcançou uma receita total de 9.800. Os produtos que foram vendidos totalizaram um CPV de 6.500. Somando o lucro bruto, então, dos dois produtos, o lucro bruto alcançado pela empresa, 3.300. Desse lucro bruto, nós vamos deduzir as despesas comerciais e administrativas dessa empresa, no valor de R$ 2.800. Portanto, essa empresa alcançou um lucro operacional de R$ 500 nesse período. Qual seria o valor, então, do estoque final de produtos acabados? Lembrando que, do produto A, a empresa produziu 150 unidades e vendeu 100. Então, ela ficou, no final do mês, com 50 unidades de produtos acabados no seu estoque. Então, o valor de custo dos estoques de produtos acabados, do produto A, eu tenho 50 unidades vezes R$ 35, então o valor total do estoque deu 1.750. O produto B, a empresa produziu 200 unidades, vendeu 120, ficou então no final do mês com 80 unidades, a um valor de custo de R$ 25, totalizando R$ 2.000 o valor do estoque final de produtos acabados. No caso dessa empresa aqui, ela não tem estoques de produtos em processo. É muito comum em empresas industriais que trabalham no sistema de produção por processo, chegar ao final do mês com unidades ainda em processamento, ou seja, unidades que ainda não foram totalmente concluídas. Essas unidades em processamento, elas também devem receber uma parcela dos custos de produção daquele mês. No caso, então, da empresa que tem produtos em processo ao final do mês, qual que seria o valor do estoque final de produtos em processo? Então, eu vou deixar essa pergunta no ar para que nós possamos abordar esse conteúdo numa próxima aula. Por fim, o assunto a ser tratado de hoje se encerra por aqui e até a próxima.